Boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o programa Liderança e Gestão, aqui direto dos estúdios da TV Barueri.live. Nós estamos em São Paulo, na região metropolitana. Como o nome da nossa TV já diz, traz a sua identidade, a identidade da cidade. É a cidade de Barueri, esse polo industrial, comercial e empresarial. Nós estamos felizes porque nós estamos chegando até você nessa noite de quinta-feira. Nós estamos também nos aproximando do nosso aniversário de 3 anos do programa Liderança e Gestão, levando conteúdo relevante para você, para sua família, para o seu time, para os seus colaboradores e para você, gestor, também. Por isso que nós já estamos convocando aí, você para chamar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que fazem parte da sua rede de contatos. Manda aquele aviãozinho, porque o programa Liderança e Gestão está no ar. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é o meu convidado. Eu sempre digo aqui que eu estou com alguém muito especial. Então hoje, muito mais que especial, é o convidado que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Antes, os nossos rotineiros abraços. Quero mandar aqui um abraço para Jonatas Randall, o nosso presidente. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui levando conteúdo para o nosso público. Quero também mandar um abraço especial para todos os profissionais de contabilidade. Eu tenho alguns amigos e nominá-los aqui, eu poderia estar incorrendo em injustiça de esquecer um ou outro nome. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. De forma brilhante, mandaram os avisos, os recados, nos chamaram a atenção para o período da prestação de contas com o Leão no exercício 24-25. Meus amigos contadores, receba o nosso abraço, porque bem sabemos que não só as nossas contas, os números da nossa contabilidade passaram diante de vocês, no trabalho de vocês, mas também a entrega e a parceria de até fora, a tempo e fora de tempo nos atenderem. Muito obrigado. Um abraço especial para os países de fala portuguesa. Se você está assistindo a gente aí, no norte da América, se você está assistindo a gente na Europa, um abraço especial para Portugal, para fala portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que vocês se sintam abraçados e continuem compartilhando o nosso conteúdo. Tudo bem? Vamos seguir nesse programa de hoje, agora falando nada mais, nada menos que com o doutor Paulo Vigna. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado. Que você se sinta assim, bem à vontade. Vamos trocar uma ideia aqui sobre direito, vamos falar de tributação também, que é o escritório que vocês têm. Que seja assim um momento de bate-papo bem bacana, bem legal. Vamos tocar o bonde aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Paulo. Legal. Agradeço muito, Moisés, agradeço à TV Barueri pela oportunidade e acredito que será muito engrandecedor esse encontro aqui. Legal. E fico à disposição, vamos conversar. Legal. Doutor Paulo, você é de São Paulo ou é de outro estado? Porque fisicamente, olhando assim a sua persona, a sua figura, nos remete ao sul do país, Santa Catarina, Blumenau. Você é de onde? Então, Moisés, eu nasci em São Paulo. Meu pai é italiano, de Roma. Sim. Veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu fui criado em São Paulo. Atualmente moro em Alphaville, Barueri, mas legal. Fui criado em São Paulo. Legal. E me diga uma coisa, na sua época de estudante, você se considerava, isso aqui é um critério seu, uma autoavaliação, você se considerava um bom estudante, um estudante mais ou menos, ou agora é a hora? Não, nunca fui o melhor estudante, sempre fui mediano, estudei muitos anos no Colégio Militar. Então isso me deu uma rotina, uma rotina bem importante. Chegou a exercer a carreira militar ou não? Não. Só o colégio mesmo. A graduação foi no Colégio Militar. E muitas regras, aquela coisa. Muitas regras. Então eu sempre fui moldado aí dentro dessa questão de obrigações, responsabilidades.
Tá. Isso na década de 80, 90, né? Tá. Pela sua estatura, assim, voltando lá na sala de aula, você não era aluno de sentar na frente, mas era o do meio ou do fundão? Não, na frente eu nem podia sentar, né? Se eu sentasse na frente, eu atrapalhava de trás. Tomava conta de metade da lousa, né? Sempre sentei no fundo, Mas sempre fui muito sociável. Eu sempre fui daquele aluno que tinha amizade com todo mundo, conversava com todo mundo. Então, essa é uma coisa que eu trago comigo até hoje, né? E com a galera, era chamado de Paulo, Paulinho ou Paulão? A maioria é Paulão, né? Mas apelido o pessoal tinha medo de me dar, né? Com a altura desse, o tamanho da chapa era grande. E chegou a praticar algum esporte nesse período de Moisés, colégio? nunca fui muito bom de esportes. Sempre fui fraco em esportes. Demorei muito para começar a praticar esporte. Minha família era uma família simples e eu não tinha muito acesso, né? Certo. Então, uma coisa que eu tento remediar aí com meus filhos, que é, desde pequeno, deixar colocar para fazer esporte, porque eles vão ser grandes também, né? Então, legal. E me diga uma coisa, você, quando estava chegando naquele final do ensino médio, a gente fica sempre com aquela dúvida, né? Se a gente faz aquilo que os nossos pais querem ou aquilo que a gente está a fim de fazer. No nosso caso, terminar o ensino médio e ficar de boa, né? Mas você já pensava na faculdade nessa época? Você fala assim, pô, vou emendar aqui, ou como todo adolescente, quero ficar de boa? Não, sempre fui muito responsável no sentido de pensar no que fazer. Meus irmãos, a maioria foi para o lado da engenharia, lá de exatas. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E eu acabei indo para o lado de humanas, né? Acabei indo para o direito. Mas aí já era uma escolha que você tinha contigo? É uma escolha minha, vou para o direito. Vou para o direito. Eu gostava muito da matéria e sempre gostei muito de ler. Então, E na faculdade, assim, que marcas, que lembranças você traz do seu período de aluno na faculdade de direito? Eu na faculdade, desde o primeiro dia de faculdade, eu fiz estágio. Então eu sempre fui muito focado, fazia estágio durante o dia, faculdade à noite, sempre foi muito puxado. Sim. Terminei a faculdade final da década de 90, e de lá eu fui morar fora do Brasil. Morei 2 anos estudando fora, morei no Canadá. Só um instantinho, nesse período seu de estágio como estudante, ali na graduação, na faculdade de Direito, e fazendo estágio, o que te era mais pesado assim? Era o horário, era a rigidez do escritório, porque você ainda era um estagiário, mas tinha que ter atribuições e funções de um colaborador comum. O que era pesado para você, como jovem? Eu costumo brincar que desde jovem eu sempre fui muito workaholic, né? Então, para mim, não era muito pesado, não. Eu gostava do que eu fazia, trabalhava, muitas vezes perdia aula porque tinha que viajar para ver determinado processo, tal. Então, nunca tive preguiça. Sim, sempre foi para cima. Fui muito workaholic. Se falar que tem uma coisa mais pesada ou outra, assim, eu desconheço. Acho que sempre gostei muito, sempre fiz estágio em grandes empresas. Então, pode-se dizer, doutor Paulo, que você estava nadando na sua praia. Era aquilo ali... Sim, até hoje. Até hoje. Até hoje eu nado na minha praia. Com aquela força de menino. Me diga, aí você estava falando que você foi para uma experiência fora do país, foi para o Canadá. Depois que eu terminei, eu estava com inglês ainda não muito satisfatório para assumir uma diretoria, etc. Era a sua aspiração? Era a aspiração. Chegar a uma diretoria? Diretoria jurídica de alguma grande companhia, era a minha inspiração. Aí eu fui morar fora, morei no Canadá. Por quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano no Canadá. Eu estudei, além do inglês, eu estudei na George Brown College, que é um colégio técnico. Sim. Em Toronto. Depois de 1 ano eu fui para a Flórida, aonde também estudando inglês e estudando... Aí você sai daquele frio do Canadá e vai para a Flórida. Extremo. Contundente o negócio. Que legal. Foi isso mesmo. O Canadá é um ótimo lugar, é um paraíso, mas durante o inverno ele é rigoroso. Ele é bem rigoroso. Castiga bastante. Castiga, né? É meio melancólico um pouco. Eu sei que é isso. Me diga uma coisa, na Flórida, aí você ficou que período lá? Na Flórida fiquei 1 ano. Eu voltei pro Então Brasil. 1 ano de Canadá e 1 ano de Flórida. 1 ano de Flórida. Eu voltei para o Brasil final de 2001, mais ou menos. Tá. Nessa época você já estava espalhando currículo, fazendo contatos? Como é que estava sendo a sua dinâmica para chegar aqui já
Não, assim... não. Eu sempre tive um network muito bom, né? E logo que eu cheguei aqui, alguns colegas souberam que eu tinha voltado para o Brasil e já me indicaram já para algumas colocações. Tanto que logo em seguida eu já me recoloquei numa empresa, na época era uma empresa média na parte de distribuição de medicamentos. Sim. Fiquei um tempo pouco lá, porque daí logo... Deixa eu te interromper. A minha pergunta é, quando você chega nessa empresa, você já chega você chega com uma função de direção ou você chega para fazer escadinha? Não, como é que você chega vindo de intercâmbio, vindo do inglês do Canadá e da Flórida? Você já chegou na crista da onda ou chegou no primeiro degrau da escada? Não, cheguei no primeiro degrau. Eu era advogado júnior, né? Porque apesar da minha vasta experiência, por ter feito 5 anos de estágio, eu ainda era um advogado júnior, então tinha muita coisa para aprender. Sim. Mas, graças a Deus, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre galguei altos cargos rapidamente, pela capacidade, pela articulação. Então, nunca tive dificuldade em crescer nas empresas, tanto que essa empresa eu comecei depois de pouco tempo, eu já passei para gerente jurídico, ocupando o espaço ali. E logo em seguida eu fui convidado para essa outra, que era uma distribuidora de medicamentos, grande, era a terceira maior do Brasil, um faturamento de 1,5 bi. E eu entrei já como gerente jurídico. E eu era novo, eu tinha 27 anos. Legal. E estava assim, já era o seu emprego dos sonhos? Era o que você queria? Ou tinha aquele desconforto? Porque com 25 anos a gente tem aquele desconforto, né? Parece que a gente chega no topo, mas não se satisfaz com aquele topo. Como é que era para você esse momento? Não, porque, na verdade, usava pouco inglês, né? Eu precisava gastar meu inglês. Foi uma empresa maravilhosa na minha vida. Fiquei um tempo lá como gerente jurídico, depois diretor jurídico. Em seguida, o presidente me chamou para uma reunião, onde ele falou que não queria mais ter jurídico interno e queria que terceirizasse o jurídico. Foi aí a origem do... Acendeu a luz. A origem do Vinha Advogados. Mas nunca foi meu sonho ter escritório. Meu sonho era trabalhar... Eu sempre gostei muito da vida empresarial. Tá. Ele abriu o coração ou ele te fez um desafio? Foi mais desafio. Foi desafio? Foi desafio. Ele falou se eu aceitava ou não. Ele já fez a proposta? Se eu aceitava ou não, Nossa. Para ele era um grande negócio, porque terceirizava, tirava os custos internos. Sim, claro. E para mim era um grande negócio pelo aprendizado, né? Tá. Então... E aí surge, então, sai dessa reunião já com a ideia ou sai assim, matutando, pensando? Não, já sai. Eu sempre fui muito objetivo, né, nas minhas decisões, rápido e objetivo. Eu já saí com... Papum. Com a ideia que se esse era o caminho que a empresa desejaria, que eu poderia cumprir, entendeu? Eu nunca rateei ou tive algum tipo de receio. E aí, o que você faz, doutor Paulo, para iniciar a sua empresa com esse desafio de pegar já seu primeiro cliente terceirizado? Esse cliente, na verdade, quando eu iniciei o escritório, eu tinha um contrato de exclusividade com essa empresa, então eu não poderia trabalhar para outras. Essa empresa estava localizada em Guarulhos, então eu comecei o escritório Vigna Advogados no Tatuapé. Tá. Porque lá ficava mais fácil pegar Fernão Dias, a Dutra, etc. E começamos com 3 advogados. Sua locomoção era mais tranquila. Então era eu cuidava de toda a parte tributária, societária, contratos. Eu tinha um advogado que cuidava de trabalhista, advogado que cuidava de civil, de contencioso. E eu cuidava de toda a parte estratégica, etc. E aí vocês estavam captando novos clientes ou tinha trabalho suficiente só para essa empresa? Não, eu tinha um contrato verbal de exclusividade, então eu não pegava outros clientes por... Mas a exclusividade já era do escritório, não sua, não era sua como advogado? Não, do escritório, do escritório, mas independente disso, eu sempre, como eu tinha um compromisso de focar naquele cliente, eu foquei 2003, 2004 somente nesse cliente. E deixamos tudo redondo. Então, auditorias, relatórios, tudo que você pode imaginar, contingenciamento, tudo redondo. Logo em seguida, eu tive uma proposta para ir para uma outra empresa, aí sim, para trabalhar com contratos internacionais. Eu fui falar com o presidente falou, não, você não vai sair de jeito nenhum, você fica. Então, o que você quer em troca, né, para você ficar? Eu falei, não, então eu só quero trabalhar com o mercado, quero trabalhar com outro.
Aí eu fui me descobrir como uma pessoa de vendas para fazer negócio. Tá, você não era simplesmente o advogado, o OAB que defende o cliente. Não. Você agora pensava como um empresário. Como negócio. Exato. O seu negócio. Então, esse foi importante. Tá. E aí, qual o seu desafio? Qual o seu primeiro desafio quando você se descobriu assim, pô, eu tenho aqui uma veia empresarial e é por ela que eu vou seguir. Só um pouquinho. Ele não sabe, mas aqui a gente faz aquele momento João Kleber. Para tudo. Ele vai contar pra gente, o Dr. Paulo Vinha, depois do intervalo, qual o seu primeiro desafio quando ele aceitou ser empresário no ramo em que ele exerce hoje. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Liderança e Gestão. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Paulo Vigna. E antes que nós continuemos aqui com o nosso bate-papo, está empolgante, um conteúdo aí para você que está começando sua carreira, você que está tomando decisões. Uma das coisas que nós trouxemos aqui no primeiro bloco, a importância de fazer um intercâmbio para se aprimorar numa língua estrangeira. Fica ligado aí, porque antes de nós continuarmos, nós temos um recado importante da doutora Edilane Cristina, é o momento Vinhatex. Quando a reforma tributária ela começou a ser idealizada nesse novo formato, ela começou a nascer lá no CECIF, lá em 2016, foi um estudo, aliás, do Bernard Api, que é um excelente economista, é um dos cabeças da reforma tributária. O que aconteceu? Qual é o estudo dele? Que eu tenho que desonerar a indústria e onerar o serviço. Todas as vezes, gente, que eu onero um lado, eu tenho que desonerar o outro. Ou melhor, todas as vezes que eu desonero um lado, eu tenho que onerar automaticamente o outro lado. Então, o Brasil, ele é um país desindustrializado. Nós queremos voltar a industrializar o Brasil, usar os nossos polos industriais para o mundo. A indústria, que é tomadora de serviços, ele é totalmente cumulativo, porque os serviços ele vai pagando um acumulado do outro, coisa que agora com a reforma tributária não vai ocorrer mais. Um dos princípios do IVA é a não cumulatividade. Só que aí eu onerei sim o serviço. O serviço sim será onerado. Eu volto ali para o estudo do Bernard Api que ele fez. Então, quem são os tomadores de serviço? Um dos princípios que eu tenho do IVA, dos IVAs mundiais, é ser uma cadeia neutra e um mínimo de benefícios possíveis. Só que isso no Brasil é quase impossível. Tem lá os seus lobbies, cada um no seu lobby. Hoje a PEC, a proposta, ela está sendo caminhada no Senado, né, que é a PLP 108, ela tá caminhando no Senado Federal, e é claro que a gente tem várias audiências públicas, que isso teve ao longo do tempo, várias audiências públicas,
Só que cada setor procurando o seu lobby, né? Cada setor. Então vamos ter que aguardar como que vai ficar isso, porque eu repito, quanto mais eu dou para um, eu tenho que tirar de outro obrigatoriamente. E um dos princípios do IVA é a cadeia ser neutra. O que é ser neutra? Ela ser igual para todo mundo. O Brasil tem que se reformular, tem que se adequar, junto com os brasileiros, junto com quem faz tomada de preço, com tudo isso que realmente tudo é muito novo, né? Sim. É isso aí, recado dado. Nós agora precisamos fazer aquilo que poucos brasileiros andam fazendo, hein? Nós temos muito conhecimento, mas pouca aplicabilidade daquilo que nós recebemos de informação. Toda semana você pode acompanhar aqui no programa Liderança e Gestão o recado da doutora Edilane, como você acabou de assistir neste momento. Seguimos aqui com o doutor Paulo, falando sobre a vida empresarial no início. Você, doutor Paulo, descobre a veia empresarial. E muito novo, né? Muito novo. Com que idade já foi 27 para 28 anos. 27 para 28 anos. Qual foi o seu primeiro desafio? Eu descobri minha veia empresarial e eu vou trazer isso para as minhas habilidades, para o direito. O que você sentiu de desafio? O primeiro desafio é um desafio técnico. Então, assim, como eu poderia me aprimorar? Então, eu fiz pós-graduação em tributário, pós-graduação empresarial, eu fiz MBA em gestão de empresa, eu fiz mestrado em direito civil e econômico. Então, o primeiro viés que eu tive é um viés técnico. Tá. Como eu posso atender bem meu cliente com uma capacidade técnica. Tá? O segundo desafio é um desafio de vendas, ou seja, como é que eu posso, porque agora eu estou no mercado, eu preciso começar a vender. Sim. Então aí eu fui fazer curso, eu fiz o Master de PNL, eu fiz alguns cursos voltados para a área de negócio e voltados para a área de comunicação, para que eu pudesse desenvolver esses negócios. Você se sentia muito travado? Ou tinha alguma coisa que faltava? Ou o próprio exercício da sua profissão lhe pedia isso? Na verdade, o curso de Direito, a nenhum momento você tem qualquer referência, seja a negociação, seja a administração, seja a vendas, né? Então é um negócio que o profissional sai um pouco cru do mercado, chega no mercado um pouco cru, então é importante ter esse desenvolvimento. Bom, o que, na verdade, eu tinha na época, com 27 anos, era um problema da questão pessoal, porque assim, quando você fala em advogado, eu brinco, né? Que quanto mais cabelo branco, hoje eu tô bem de cabelo branco, quanto mais cabelo branco, mais confiança você passa. Quando você é novo, é muito difícil, porque você precisa passar essa confiança, porque afinal de contas, o advogado lida com uma coisa muito importante. Assim como o médico lida com a vida, o advogado lida com o seu direito. Então, eu sempre tive essa preocupação e a importância de passar isso para o cliente, né? Então, no começo era um pouco mais difícil, hoje, já depois de 22 anos, aí é bem mais tranquilo. E você percebe que nós, brasileiros, como cultura, a gente não aposta muito nos jovens? Exato. Você percebe isso? Exato. A gente fica assim, não está pronto ainda não é o momento. E você passou por isso, né? Eu passei por isso. Passei e com grande dificuldade, que na verdade, para mim, no final, acabou me ajudando muito. Eu acho que isso me moldou. Eu na minha vida profissional, acredito muito que os problemas, os entreveiros aí que você encontra no caminho, são pedras para que você possa construir um castelo, uma muralha para a defesa. Né? Então, para enfrentar os desafios. Exato. Né? Doutor Paulo, você lá no seu primeiro convite, naquele primeiro desafio de ter o seu escritório, estava contando para a gente que era você e mais 2 advogados, beleza? Aí agora que você sai para adquirir maior conhecimento técnico, para expandir até mercado internacional, aí você sai daquele início com 2 colaboradores e nesse arrojo você agora tem que lidar com gestão de pessoas. Como é que foi para você lá no início ainda lidar com pessoas? Porque o advogado ele é muito técnico, ele é cirúrgico, aquilo ali está ali e o papel fala por si. Agora, como é que foi o Paulo em si lidando com a sua equipe? Como é que era esse seu momento? Como é que é até hoje? Eu sempre tive uma visão colaborativa da empresa, de liderança. Eu nunca acreditei naquele líder
que comanda. Não, eu sempre chefe, fui muito né? chefe, nunca acreditei. Sempre colaborativo, sempre procurar identificar quem realmente está empenhado e puxar ele contigo, tanto que o meu sócio hoje começou comigo como advogado júnior. Sim. Então, um dos meus sócios, né? Hoje eu tenho vários sócios, um dos meus sócios começou como advogado júnior. Por quê? Porque eu percebi a capacidade dele no desenvolvimento dos trabalhos, etc. Então, eu sempre tive esse perfil, né? De liderança e gestão. Sempre acreditei. Legal. E me diga uma coisa, nós tivemos aí há poucos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, mais na época da pandemia, uma série chamada Suits. Os Homens de Preto, né? De Terno Preto. Não sei se você assistiu, acompanhou, viu alguma coisa. A ascendência dentro de um escritório, na série, vem de júnior até chegar um sênior. Essa cadeia de comando e de ascensão, ela acontece aqui no Brasil? Dentro de um escritório? Acontece. Na verdade, assim, eu não assisti Suits. Uma falha minha. Não, tudo bem. Já comecei várias vezes, mas não consegui acabar. Não, mas você tem uma ideia. A minha pergunta é se a cadeia mesmo. De ascensão, o degrau a degrau, é feito... Sim, tem um plano de carreira. Tem esse plano de carreira. Conforme a pessoa vai atingindo metas e referências, o cargo vai subindo de cargo. Tá. Esse é o projeto principal. A ideia americana trazida pela série traz aquele negócio de quando chega a sênior, ele entra com um aporte para se tornar sócio na empresa. Isso acontece hoje no Brasil, e a minha pergunta é se acontece com pouca, ou regular, ou muita frequência. Não acontece. Qualquer escritório profissionalizado, ele tem essa estrutura. Então a pessoa vai crescendo dentro da estrutura até se tornar sócio, que é o que nós temos lá. Os sócios, vamos colocar os sêniors, eu e meu sócio, eu capaz que mais 10, 15 anos estou me aposentando. Então, os novos sócios precisam entrar. Tá. Os novos sócios são os que hoje provavelmente estão começando lá como estagiário, como advogado júnior. Entendi. E eles vão galgando e crescendo. Tá. Essa é a realidade. O escritório fez recentemente 22 anos. 3 pontos que você destaca nessa trajetória desses 22 anos, no seu olhar, na sua visão. Pode ser saudosista também, fica à vontade, tá? Tá bom. Que pontos, 3 pontos que você destaca aí nesse período de 22 anos? O escritório ele sempre teve uma constância muito grande, de crescimento muito grande, uma dedicação muito forte à questão da qualidade técnica, nunca abrimos mão da qualidade técnica, muitos parceiros. Então hoje dificilmente a gente vai atrás de clientes, muitos parceiros que indicam clientes, muitos clientes que indicam clientes para nós. Então isso é bem salutar, é um crescimento saudável, né? E hoje, como a gente tem diversas filiais, hoje nós estamos com filial Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, e mais outros estados aí. Também aqui em Alphaville, nós temos meio andar ali na Grajaú, tá. na Campinas também nós temos uma filial. Então hoje o escritório ele é grande, ele é amplo e ele consegue trazer clientes e manter clientes, que isso para a gente é bem importante, né? Você falou da qualidade técnica, você falou dos parceiros... E crescimento. Crescimento. Tá. Esse crescimento você diz em número de clientes na carteira ou territorial? Porque às vezes tem gente, não estou dizendo que é o seu caso, quando eu falo de territorial, tem gente que quer estabelecer ali só uma placa para dizer que entrou em mais um estado, em mais uma cidade. Como é que é essa sua visão de crescimento? Não, o crescimento que eu digo são novos clientes, né? Tá. Hoje, basicamente, atuamos para quase todos os bancos, seguradoras, área de saúde também, quase todas as empresas. Nós só trabalhamos com pessoa jurídica. São mais de 2.700 clientes ativos hoje na carteira. Tá. Isso crescimento nesse sentido. Assim, a nível geral, dessas filiais, todas as filiais. Sim, as filiais, elas são, eu costumo apelidar aí de filiais leves. Então, são filiais pequenas, com 6, 7 pessoas no máximo, aonde a gente faz todo o trabalho técnico é feito em São Paulo, e ali na filial a gente faz todo o trabalho de apoio. Porque nós temos um problema, por exemplo, somente nós trabalhamos muito na área de saúde, tem diversas liminares contra os nossos clientes,
e a gente precisa caçar essa liminar. E quando a gente trabalha no modelo de correspondente, acaba não tendo muito efetivo técnico. No modelo de mandar advogado nosso de São Paulo para a região, a gente acaba tendo um problema aí de deslocamento. Primeiro, deslocamento. E segundo, né? Não, mas o segundo é um bairrismo também. Então, por exemplo, o paulista vai para o Rio Grande do Sul, já não é visto tão bem, ou Minas Gerais, o sotaque já entrega. Deixa então, o cara à distância. Aí foi a nossa solução. A gente, ao invés de contratar profissional para fazer esse tipo de trabalho em São Paulo, a gente montou pequenas filiais onde a gente tem... Ou seja, as bases com profissional técnico, advogado, que fala a linguagem da região, você entendeu? E que a gente dá todo o curso de treinamento de ANS, de direito bancário. Então, assim, é um profissional especializado nosso na região. Legal. Então, a ideia principal das filiais não é só colocar a plaquinha e estar na região. Sim. Mas sim ter um resultado maior para os nossos clientes. Podemos dizer que é fortalecer o atendimento do escritório, Perfeito. Só que ali próximo ao seu cliente. Perfeito. A questão técnica, novamente, a questão né? Técnica. Então, a gente superar, porque hoje a gente é medido, a gente tem KPIs de todas as nossas atividades. Os nossos grandes clientes, eles medem a nossa performance. Sim. Então, para a gente é muito importante performar. Entendeu? Eu costumo falar que Vinha Advogados nunca está em terceiro, é primeiro ou segundo. Se a gente está em terceiro, vamos começar a rever que está com algum problema. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Exato. Né? Legal. E outra coisa também é que o seu cliente, ele passa a ter uma segurança, né? Não fica aquele negócio assim, não, o nosso pessoal lá de São Paulo. Não. É o nosso pessoal aqui. Local. É isso mesmo. Isso é bem próximo, né? Perfeito. E tem um momento que você consegue reunir toda essa galera? Seu time, que não seja online? Essa é a pergunta, porque agora, de pós-pandemia, a nossa vida se resolve no digital, no online. Mas tem um momento que você consegue juntar todo o seu povo? Assim? Final de ano fica uma loucura. A gente faz um grande evento para 700 pessoas. Hoje o nosso grupo são 700 pessoas. Que legal, hein? Além do Vinha Advogados, nós temos outras empresas, né? E a gente une no final do ano. Então, é uma semana que fica todo mundo aqui, porque eles ficam no hotel próximo ao escritório, fazem visitas, conhecem as operações. É um momento fantástico. Tira foto com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é fantástico, é um momento fantástico. Um momento de união, onde nós temos as premiações também, tudo é medido no escritório. Legal. Então, a gente tem premiação de melhor performance, melhor recuperação, melhores fechamentos de contrato, tudo é premiado. Legal. Doutor Paulo, eu vou chamar um intervalo, mas eu quero já combinar contigo aqui o que nós vamos fazer no último bloco. Eu quero falar um pouquinho de tributação, porque eu sei que vocês têm um braço, uma empresa, a Vinhatex, que inclusive a nossa colunista apresenta aqui toda semana uma fala que não é uma questão de que está em moda, é uma verdade hoje dentro do empresariado brasileiro, dentro das empresas. Então eu quero falar sobre o mercado internacional, mas no mercado internacional eu quero falar da ação de vocês fora do país, que está muito ligado com a sua origem quando saiu para fazer intercâmbio. Perfeito. Combinado? Combinado. Estamos indo para o intervalo aí, voltamos já já. Não saia daí, fica ligado com a gente. Programa Liderança e Gestão, volta já. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Estamos de volta. Algumas pessoas falam assim, poxa, Moisés, no corre-corre da vida aí não consegui assistir o programa Liderança e Gestão. Como que eu faço? Nossa TV é web, ela está aí na palma da sua mão. Você pode acessar o YouTube, o Facebook, e você ter condições de assistir os programas. Para você ter uma ideia, nós estamos chegando a 150 programas exibidos aqui na grade da TV Barueri. E aí, eu falo para você, se inscreve num canal lá no YouTube, tá aparecendo aí na tela para você. Você, ao se inscrever num canal, você terá a oportunidade de acessar não só o programa Liderança e Gestão, mas os demais programas da nossa grade. Uma coisa muito bacana, vai lá na playlist e você encontra o programa Liderança e Gestão com muitas pessoas que já estiveram aqui conversando comigo e com conteúdos que eu estive apresentando aí, ó, cara a cara, de frente para você. Tá bom? Quero falar de um parceiro que nós temos, que é a Olivieri Calçados. Sabe que homem elegante quer se vestir bem, ele também tem que pensar que seus pés precisam estar bem vestidos. E para que você se sinta confortável, você pode utilizar um boot como este aqui, ó, da Olivieri Calçados. A Olivieri Calçados está localizada no Alfa Shopping, no centro, no miolo de Barueri. Fala com o Alexandre lá, ó, e diz que você assiste o programa Liderança e Gestão. Você terá a oportunidade de não só ter um bom produto, ter uma marca de qualidade, mas também um atendimento como você merece. Seguimos no programa de hoje, nós estamos falando aqui sobre a dinâmica de ter um escritório de advocacia, não só na sua base, um único escritório, mas estamos falando de uma dinâmica de atendimento em todo o país. Só que eu tenho uma novidade com o meu entrevistado aqui. Nós vamos falar também da dinâmica de um escritório brasileiro atender brasileiros e nativos em outros países. Fica ligadinho aqui na gente que você vai entender. Doutor Paulo, na nossa conversa no bloco anterior, nós estávamos falando da capilaridade que tem as suas bases, as suas filiais pelo Brasil. Sim. Só que tem uma coisa que algumas pessoas, talvez por falta de cultura, de conhecimento ou resistência às novas tendências, falam assim, esse negócio de tributação, tá todo mundo querendo fazer tributação, todo mundo querendo fazer cálculo, isso é modinha. Essa realidade de nós termos pago a mais ou a menos, ela já acontece desde que você abre a sua empresa, não é verdade? O que hoje a tributação, acompanhada pelos escritórios, assim como o seu, tem contribuído para o empresário, a vida do empresariado? Sim. Nesse ponto, cabe salientar que a gente tem uma empresa específica na parte fiscal tributária. Uhum. O escritório Vinha Advogados, ele nasce em 2003. Uhum. Essa empresa nasce em 2007, como spin-off do escritório, que é o Vignatex. Ok. O que é a diferença, Paulo, entre o Vignatex e os demais escritórios? Nós, além de tributarista, nós temos pessoal fiscal, contador, administrador, ex-auditor fiscal. Então a gente nasce muito forte no mercado. Uhum. E a gente se torna, no mercado hoje, uma das grandes referências, aí, com grandes players, grandes clientes, grandes varejos, indústrias. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem um trabalho, sim, um trabalho bem específico na parte de revisão e análise de crédito fiscal. E produtos, inclusive, que são exclusivos nossos. Tá? Então, isso pode mencionar esses produtos, porque a tributação eu considero algo sério e importante. Como você mencionou, os big players, as grandes empresas, elas estão antenadas para isso. Mas, de repente, nós estejamos falando aqui com alguém que ainda está na cultura da empresa familiar. Até cresceu, mas não tem essa visão. Como é que o Vignatex, com seus produtos, pode chegar a essas pessoas? Bem, veja bem, o Vignatex, ele traz uma proposição inovadora no mercado. A gente faz toda a parte de auditoria dos nossos clientes, verifica a questão de tributação que foi recolhida maior ou não. Nós temos uma célula especial para a questão de CMS, ST, principalmente, submissão tributária. Hoje a gente é o maior recuperador do estado de São Paulo em ICMS, ST. Nós temos também um trabalho muito forte na questão de regimes especiais, recuperação da parte de revisão de PIS/COFINS e, principalmente, nós temos trabalhado muito
a questão de recuperação do sistema S na folha de pagamento. Tá. Isso é uma obrigação, todos os clientes devem fazer, porque assim, hoje a questão tributária, deixando de ser uma coisa institucional, hoje ela é um diferencial competitivo para as empresas. Empresa que não prestar atenção na questão tributária vai ter um problema com os concorrentes no mercado. Qual é a média? E aí você vai me dizer que se depende ou não do tamanho do cliente ou se depende do que é apresentado para o governo, para as instâncias, as instâncias competentes a questão da tributação. Qual é o tempo, em média, da análise até a espera desse resultado, do valor a ser recuperado? Veja bem, a gente faz uma análise que ela é separada. Nós temos tanto uma análise de créditos administrativos e créditos judiciais. A gente nunca coloca o cliente em risco. Sempre quem vai decidir o modelo é o cliente, através de uma análise de grau de risco. No judicial, demora por volta de 5, 6, 7 anos, dependendo da tese. É como tem hoje, por exemplo, a questão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. No administrativo, quando já está sedimentado, já está juridicamente resolvido, 60 dias a gente dá o resultado. Então, a gente faz uma análise, pega uma procuração, nós fazemos todo o levantamento, toda a retificação, entregamos pronto o trabalho, início, meio e fim. 60 dias a gente consegue entregar. O judicial, quando você fala 5, 6 anos, é por causa do nosso processo judicial, que ele anda a passos lentos, seria isso? Sim, na verdade, principalmente hoje no modelo de recurso repetitivo, você precisa aguardar o julgamento pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, a questão de ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, chamado de tese do século, foram quase 20 anos. Mas hoje nós temos uma solução administrativa, que pouco tem uma solução administrativa para as empresas na questão da folha. Então, o empresário que não fez a recuperação do sistema S tem que fazer agora, e nós temos todo o modelo. Mas eu já estou discutindo o sistema S. Mesmo discutindo, é importante conversar com o nosso time para que a gente possa ter uma solução viável e juridicamente sustentável. O que vem a ser o sistema S? Sistema S é o percentual que se paga na folha de pagamento para terceiros, chamados SESC, SENAI, SENAT, essa daí. Essa discussão foi grande, ela sempre foi pago um percentual sobre a folha, aproximadamente 5,8%, mas numa tese que foi discutida, que no máximo poderia ser a base de 20 salários mínimos, o STJ já julgou a matéria em 2024. Então, quem não fez essa recuperação, fala com o time do Vinhatex para que a gente possa fazer a recuperação. Legal. E aí, nesse caso, seria uma recuperação na ação administrativa. Administrativa, 100%, trabalho 100% no êxito. 100% no êxito? 100% no êxito. Só paga quando o dinheiro estiver no caixa. Legal. Aí, você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, no seu escritório, para as ações da sua empresa, nós estamos aqui trazendo um alerta sobre aquilo que foi recolhido do Sistema S. Alguma outra coisa a mais sobre tributação que você queria falar? Só salientando que, nesse caso, quem mais indica cliente para o Vinhatex são os escritórios de advocacia e contabilidade. Tá? Lembrando, só pode ser empresa, lucro real, lucro presumido. A indústria, comércio e serviço. Não, acho que na parte de techs é isso. O que nós temos também, que é importante salientar, empresas de tecnologia, que é um grande orgulho nosso. Nós temos uma das maiores legal tech do mercado, também pertence ao nosso grupo. Hoje nós desenvolvemos software em Minas Gerais, em Alfeira, nós temos 60 pessoas em desenvolvimento de software. Então, em cima disso, tudo que a gente conversou aqui de advocacia, de tributário, de compliance, tudo a gente coloca muita tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente é um dos poucos escritórios do mercado com inteligência artificial para quase todos os procedimentos do escritório. Robô, que são o RPA, para quase todos os procedimentos do escritório. Então, aonde a gente pode colocar tecnologia, a gente coloca. Está chegando junto, né, doutor? Tanto que recebemos o prêmio ano passado do escritório com o maior investimento em tecnologia. Maravilha. E aí, com toda essa tecnologia, com toda a expertise que o escritório tem junto aos seus clientes, como é que foi a inserção do escritório no mercado internacional? Porque eu sei que hoje
alguns profissionais, eles têm atuado também fora. Como é que você trabalha a base do seu time além mar, em outras fronteiras? Como é que está sendo isso? Legal, muito bom. Eu sou advogado também em Portugal, em Lisboa. Eu sou advogado em Lisboa. Então nós temos uma filial lá que fica ali no bairro do Marquês de Pombal, ali próximo à Avenida Liberdade. E nós trabalhamos lá com os brasileiros que têm necessidade de desenvolvimento de negócio em Portugal ou os portugueses que têm interesse em negócio no Brasil. Mas não só isso. A gente trabalha muito com os espanhóis também. O nosso negócio lá também é tecnologia. A gente consegue desenvolver um hub de tecnologia em Portugal, além do escritório de advocacia. Tá, então a Esteira serve fora do país na tecnologia. Na tecnologia também. E aí só a Europa ou tem ações em outros lugares? Somente a Europa. Ok. Somente a Europa. Mas também se pintar tá indo para... A gente tem, né? Nós trabalhamos muito, por exemplo, com empresas estrangeiras. Temos parceiros, Nova York, Flórida, em diversos... Califórnia também nós temos um parceiro. Mas a gente não pretende abrir filiais em outros países. Então, a gente hoje é Brasil, Portugal, onde a gente consegue penetrar a Europa, mas a gente não tem essa intenção. Legal. Esse agora é o nosso momento chapa quente, que o nosso convidado não sabe o que vem aí de pergunta, mas ele é obrigado a responder. Ótimo. Mas aquele negócio assim, mas é tranquilo, doutor Paulo. Bom. Doutor Paulo Vinha, nós temos, quando a gente tem o hábito de conversar com as pessoas, falar assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que você quer primeiro? A boa ou a ruim? Então, a extensão da minha pergunta já é para te preparar. Você vai trazer uma notícia boa e uma notícia ruim dentro daquilo que você fez com o seu time, daquilo que você fez como escritório. O que foi bom pra caramba que você falou assim, ó, nós arrebentamos e estamos nadando de braçada. O que você pode contar que foi bom? E o que não foi legal que você falou assim, eu tive que reconsiderar, tive que dar uns berros, chamei a galera para uma reunião online porque não ficou legal. Eu estou te pedindo isso porque as experiências ruins que nós trazemos na vida, nós não podemos denominá-las como fracasso. Elas também trazem aprendizados para a gente. Você quer começar pelo que deu bom ou pelo que deu ruim? Vamos fazer um pouco de cada. Eu sempre fui muito crente a Deus, né? Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Então, assim, eu nunca não me arrependo de nenhum ato que eu tenha feito ruim, porque eu acho que tudo é crescimento. Da mesma forma que eu recebi atos ruins e enxerguei aquilo como crescimento para mim, eu espero que todos que tenham passado e tenham tido qualquer tipo de problema tenham entendido como crescimento. Não creio que teve um caso excepcional. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito correta com as minhas atitudes. A parte boa, eu acho que Deus engrandeceu os profissionais que hoje temos. Hoje são mais de 700 profissionais, assim, é um melhor que o outro. Então eu sou realmente apaixonado pelo nosso time, apaixonado pelo time de RH, e acho que Deus tem sido muito importante nesse sentido. Minha família também, aproveitar aqui e mandar um beijo para minha esposa Monique, para os meus filhos, Domênico, Lavínia. Eu acho que Deus sempre me protegeu e sempre procurou me desenvolver para que eu fosse uma pessoa melhor. Legal, legal. Sabe que é a primeira vez que nós temos assim um convidado na parte do bom, assim, do que deu bom, colocar Deus em primeiro lugar. Independente de credo religioso, né? Nós professamos a nossa fé e acreditamos naquilo que fazemos porque somos guiados por Deus. E eu compactuo aqui dessa sua fé. Mas, para mim, é um momento importantíssimo no programa você trazer a presença de Deus. E uma coisa que você fez aqui e tornou isso aqui muito especial, muito sublime, que quando você fala de Deus na sua vida, te guiando, você traz a família junto. E isso é importante. Sim. Porque quem tem Deus como seu guia... não tem como deixar para trás ou não mencionar a proteção, o cuidado que a família também representa. Perfeito, Moisés. Legal, muito bom mesmo. Muito bom. Doutor Paulo Vigna, na origem do seu nome nós falamos Paulo Vinha, mas para você não confundir o escritório, para você não confundir o nome do nosso entrevistado,
e a empresa que ele representa, fundada por ele, hoje com seus sócios, com seu time de colaboradores. Nós estamos aqui com o doutor, tivemos aqui hoje a oportunidade de conversar com o doutor Paulo Vigna. Vai aparecer mais uma vez aí, ó, o nome do nosso convidado, o GC com o nome dele e também onde ele pode ser encontrado nas redes sociais. Doutor Paulo, a última coisa que eu quero te pedir é um recado. O que te inspira, o que te move, o que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, seja colaboradores, sejam gestores, empresariados, o que te move? Pode ser um pensamento, um verso da Bíblia, uma frase, um livro que você leu, o que te deixa assim, hoje eu vou para cima, o que te aquece o coração? Legal. Eu acho que o amor, eu acho que as pessoas que estão ouvindo, faça tudo que vocês fizerem na vida, faça com amor, faça com dedicação, faça com algo que vai, com certeza, de trazer um retorno muito bom. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho a dizer. Maravilha. Doutor Paulo, quero te agradecer pra caramba. Obrigado. A oportunidade de você ter separado um tempo na sua agenda. Olha, eu fiquei mega feliz quando sua assistente fala assim, não, já está travado na agenda dele. E aí, sabendo das suas obrigações, assim, tendo uma ideia das suas obrigações, separou um tempo aqui para a gente conversar. Muito obrigado pela oportunidade. E olha, quero te dizer que você estar aqui para nós é significativo, porque nós lidamos com o seu time, nós estamos próximo ao seu time e sabemos que eles representam muito bem o que você pensa, o que você é e o que você trouxe aqui pra gente hoje. Muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado, Moisés. Legal. Uma honra. Nós estamos encerrando o programa Liderança e Gestão desta quinta, dizendo para você 4 coisas que o Dr. Paulo mencionou aqui. Qualidade técnica, bons parceiros e crescimento constante. Esta é a marca da Vinha Advogados e eu gostaria que isso fosse uma marca também na sua vida. E de tudo que ele falou aqui, provavelmente, ou com certeza, a mais importante foi fazer aquilo confiante de que Deus está à frente de todas as coisas. E ele encerrou falando nada mais, nada menos que o amor. Nós agradecemos você que esteve conosco até agora, agradecemos ao nosso convidado, Dr. Paulo Vigna, e também ao time do seu escritório. Continue nos assistindo, fiquem conosco, nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando. Na próxima semana estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Não se esqueçam, sejam felizes, mas que vocês possam produzir resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.